Eu estou parecendo aquele brinquedinho dos desenhos de antigamente, né? Quando aparece ali, o pessoal já olha para mim rindo, né? Mas é isso, que bom, né? O conteúdo que a gente tem colocado à disposição de vocês é realmente espetacular. E agora a gente vai continuar falando sobre temas importantes. Vocês sabem, no passado, quando o professor Olavo falava sobre o Foro de São Paulo, ele era atacado, né? E todo mundo falava que era uma dessas chamadas teorias da conspiração. Agora não, né? Agora a gente já sabe como o Foro de São Paulo se articulou na América Latina toda, né? Para fazer o que eles estão fazendo no Brasil. E é sobre isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é o próximo bate-papo. Aí nós vamos ter aqui alguns convidados, e esses convidados vão trazer um panorama para vocês de como é que está a situação na América Latina, mas em especial aqui na América do Sul, em especial no Chile, para que vocês possam entender como é que o Foro de São Paulo conseguiu colocar as suas garras, né, suas articulações também em outros países. Claro que a cereja do bolo é o Brasil, né, por todas as razões, pelo dinheiro e outros fatores mais. Mas deixa eu apresentar aqui os convidados para vocês, e aí em seguida eles vão discorrer sobre esses assuntos. Vou trazer aqui para o bate-papo o senhor Seu Sepúlveda, analista político, vocês conhecem, né? Muito bem. O deputado nacional do Chile, espero que eu fale a pronúncia correta aqui, eu acho que é Johannes Kaiser. Se tiver errado, me corrijam, por favor. A deputada nacional do Chile, Chiara Barquesi, ou Barquesi. São dois deputados, equivalente ao que é o PL aqui, né, lá da China, do Chile, para que vocês possam entender e tal, né? China não, né? China não. E o professor Sepúlveda vai conversar com os dois deputados e a gente vai trazer um intérprete aqui, que é o Rodrigo Neves. Chega aí, Rodrigo. Seu Sepúlveda, boa tarde. Espero que o senhor fique à inteira disposição aí nesse bate-papo com os nossos convidados chilenos. Fiquem à vontade. Vocês têm aí 35 minutos para discorrer, falar um pouquinho sobre política. Boa tarde a todos. Boa tarde, CPEC. Eu hoje tenho a alegria de ter sido convidado para fazer essa conversa aqui com deputados chilenos. E alguém pode se perguntar o seguinte: bom, mas está bom, é interessante acompanhar a política do Chile, tem o CAST, nós todos aqui no Brasil já torcemos um pouco pelo CAST, mas afinal de contas, qual é a importância disso? Eu queria só chamar a atenção de um ponto, já que nós estamos numa coisa chamada CIPAC, nós estamos num evento que pretende também ser de formação. E um dos erros que eu vejo naqueles que militam no conservadorismo, na direita, é o imediatismo. Aconteceu um fato, está todo mundo em cima. 5 minutos depois já ninguém mais pensa nisso. Ora, esse é um dos grandes erros que nós cometemos. E é um dos grandes erros por quê? Porque a esquerda não faz assim. A prova está aqui, o Chile. Eles vão mostrar como é que a esquerda foi fazendo um plano para chegar ao estado que nós chegamos no Chile. E nós temos que compreender o seguinte: há certos países, na política mundial, há certos países que são laboratórios. O Chile é um país que é um laboratório. Há muitas décadas que se fazem ali experiências políticas que vão ter repercussão no mundo inteiro. E é o que nós estamos assistindo hoje. Nós tivemos uma agitação que criou um ambiente propício, como dizia numa conversa que eu tive aqui com o Johannes, ele dizia a subversão, né? A subversão que houve nas ruas, levou a um estado
de ambiente que levou a esquerda ao poder. E a esquerda tentou uma ruptura pela lei. Tentaram fazer uma Constituição que é uma Constituição disruptiva, que é uma Constituição que destruía, implodiria o Chile enquanto nação. E seria um modelo para toda a América Latina. Eu termino essa minha introdução com um ponto que me parece importante. Nessa voracidade dos acontecimentos que nós temos aqui, nós nos esquecemos das coisas que acontecem. Eu não sei se todos se vão lembrar do que eu vou dizer. Quando o Lula foi solto, o ministro Toffoli fez uma declaração em que ele dizia o seguinte: a libertação do Lula foi um timing calculado. Calculado por quem? Calculado por quem? Pelo Supremo Tribunal? Pelo Foro de São Paulo? E qual foi a primeira declaração que fez o Lula quando saiu da cadeia naquele momento? Ele disse o seguinte: o Brasil vai se tornar um Chile. Ou seja, eles tinham um plano. Eles tinham um plano que incluía o Supremo, que incluía o Foro de São Paulo, só que eles não conseguiram lançar as agitações de rua no Brasil. Então tiveram que esperar para, enfim, nessa coisa chamada eleição, né, fazerem o que eles fizeram. Mas era profundamente ligado ao Chile que estava a libertação do Lula. E quem o disse foi um ministro supremo, que era o Toffoli, insuspeito a esse respeito. Então, eu acho que assim nós podemos começar a nossa conversa aqui com os nossos amigos chilenos. E podemos tentar... Mas é que alguns eles vão querer falar de pé aí. Muy bien. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Voy a bajar un poco esto para no taparme la cara. Bien, Rodrigo. Estoy acá. Sí. Nos va a ayudar con la traducción, así que le agradezco y por supuesto que les agradezco a quienes nos invitaron y a todos quienes hoy día están acá. Para comenzar... Más abajo. Muy bien. Para comenzar, creo que tenemos que definir quiénes somos. No somos de izquierda porque no mentimos, porque defendemos la vida, la familia. No se escucha, más arriba. Lo tengo en la mano mejor. Perfecto. Ó, gente, eu vou só ajeitar aqui e eu vou traduzir pontualmente, tá? Vou pedir para ela falar bem devagar, que eu acho que está compreensível para todo mundo, mas se tiver alguma coisa mais complexa, eu traduzo. Levantan la mano. Bien. Ahora sí que sí. ¿Todo bien? Partimos de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Quiero partir definiendo, voy a hablar más lento, quiénes somos. No somos de izquierda porque no mentimos, porque defendemos la vida y la familia, porque queremos menos impuestos, porque creemos en el emprendimiento, porque no somos corruptos, porque defendemos la propiedad privada, porque defendemos la libertad, la verdad, que tanto cuesta en política, porque respetamos a nuestro pueblo, nuestra historia y nuestros símbolos patrios y por sobre todo porque creemos a Dios. Eso automáticamente nos pone en la vereda del frente de la izquierda ideológica que en su prédica dice no tener Dios, patria ni familia. Y esto todos lo sabemos. Pero la teoría no nos va a permitir poder vencer a la izquierda ideológica para siempre. Yo creo que la diferencia entre ellos y nosotros se puede definir como inercia, que ciertos fenómenos de líderes de derecha en algunos de nuestros países hacen que, como derecha, creamos que cual principio de Newton, los otros presidentes de izquierda van a caer como manzanas por gravedad. Para explicar o que ela está falando, ela está dizendo que o que diferencia nós da direita da esquerda é a forma como nós agimos.
Se você acredita em Deus, pátria e família, você não tem como ir para a esquerda. Se você acredita que a corrupção é imoral, você não tem como ir para a esquerda. Se você acredita em uma sociedade em que a família está em primeiro lugar e os princípios e valores são o pilar fundamental, você necessariamente está na direita. E na ação política, aquilo que diferencia a esquerda da direita é a inércia. É a forma como a esquerda age, tentando subverter, tentando corromper aquilo que funciona, enquanto a direita costuma agir como uma reação contra o que há de errado, como uma reação contra o mal. Y es que tenemos... Gracias. Y es que tenemos que generar una conciencia política, porque lamentablemente muchas veces como derecha simplemente esperamos los fracasos en temas económicos o de gestión de los gobiernos de izquierda, que siempre lo hacen muy mal, pero la verdad es que eso no es sostenible en el tiempo. Necesitamos poder penetrar en la línea de pensamientos de las personas, ¿cierto? Para poder generar ese vínculo. Como dice José Antonio Kast, quien es nuestro líder republicano en Chile y ex candidato presidencial, no solo hay que conquistar el voto de las personas, sino que también hay que conquistar su corazón. Ou seja, mais do que apenas reagir, você tem que criar uma consciência política. Você tem que inspirar as pessoas a fazerem o que é certo, a crerem no que é certo e agirem com base nisso no dia a dia. A esquerda, ela sempre está atuando para subverter a sociedade. Ela sempre está atuando para corromper aquilo que está certo. O papel do direitista tem que ser o de influenciar as outras pessoas, espalhar a verdade, para que aí nós consigamos agir politicamente, que é a tese do José Antônio Kast, que é o presidente do partido dela, e aí eu que estou adicionando, mas é o equivalente brasileiro do Bolsonaro no Chile. Bien. Entonces, estamos en una batalla cultural contra quienes no tienen cultura, con quienes nunca han trabajado, nunca han estudiado, y lo peor de todo es que ven el Estado como un botín para financiar sus militancias y no para poder mejorar la calidad de vida del pueblo. Ou seja, isso é uma batalha cultural. Não é só uma guerra política, é uma batalha cultural, aonde a esquerda vê o Estado como um botim, como um cofre que eles podem assaltar para patrocinar as suas ideias de subverter a cultura da sociedade. Entonces, la gran pregunta es, ¿a qué nos enfrentamos? La izquierda ideológica hoy día ha mutado a una multiplicidad de grupos de conflicto, ¿cierto? Todas estas modas progresistas, cuyo centro de gravedad es el descontento. Usan la mentira emocional como herramienta política y los conceptos que todos conocemos como injusticia, discriminación, derechos, etcétera, etcétera. A esquerda ideológica, hoje, ela não vive do conflito de classes, ela vive de uma evolução, que é manejar grupos diversos em conflitos. Não apenas econômicos, mas grupos em conflitos geral. Ela trabalha com o descontentamento de setores da sociedade e usa esse descontentamento para agir contra a própria sociedade. Entonces, esto se traduce en odio, en que nos dividen a nuestros países entre buenos y malos, en venganza, en revanchismo, y vemos cómo esa multiplicidad de grupos de conflicto hace que la confrontación ya no sea simétrica, sino que sea asimétrica. Y ese es el verdadero enemigo, porque más allá de Lula, de Boric, de Evo Morales, de Maduro, de Kirchner, etcétera, etcétera, ellos al final son la cara de un proyecto ideológico muchísimo más profundo, porque vemos cómo trabajan de manera coordinada en nuestros países, más allá de nuestras fronteras, y terminan intercambiando incluso información con tal de poder refundar nuestros países hacia su ideología comunista. A esquerda, ela trabalha traduzindo emoções, e ela traduz essas emoções em ódio, que ela usa para promover a mudança que ela quer, que ela usa para fazer um conflito assimétrico contra a sociedade e contra a direita. E isso não é só no Chile, só no Brasil, em qualquer lugar. Isso é em todo o mundo. É um projeto ideológico muito mais grande do que só a realidade dos nossos países. E que eles agem de maneira coordenada para além das fronteiras, com o objetivo justamente de acabar com os nossos países e refundar em cima do cadáver dos nossos países algo novo, o universo do socialismo. Y esto no solo nos tiene que preocupar, sino que también ocupar, ¿cierto? Activar.
Y es que la batalla no es solo contra esas caras, contra quien podríamos definir como el quién, sino que contra el qué, porque la lucha por la libertad radica en que podamos atacar lo que ellos representan, porque el día de mañana van a ser caras nuevas. Y si es solo al quién, la verdad es que es un trabajo cortoplacista que tenemos que saber proyectar. Ou seja, você não pode só pensar em agir contra o Lula, em agir contra o Boric no Chile, em agir contra o Maduro na Venezuela, porque essas são caras momentâneas de um mal que permanece por gerações. Você tem que atacar as ideias, você tem que atacar os atos, você tem que atacar a articulação da esquerda, e não propriamente essas figuras. Essas figuras caem cuando você ataca as ideias. Entonces, ahí es donde yo entro con el concepto de la realidad real. ¿Por qué? Porque la verdad es que la realidad política muchas veces es distinta a la realidad de los ciudadanos, que es la realidad real. Porque muchas veces, como clase política, nos generamos a nosotros mismos problemas y después perdemos mucho tiempo y energía solucionando esos supuestos problemas de la clase política, lo que genera mucha desconexión con la realidad real. Porque nuestro trabajo es precisamente solucionarle los problemas a la gente. Exatamente, porque a esquerda não acredita em verdade, você tem que levar em consideração que há a realidade do mundo real e a realidade da política. E a realidade da política costuma ser pautada pela esquerda. Quando você atende à realidade da política, você está atendendo a uma ficção criada por aqueles que querem mudar a própria sociedade. Quando você efetivamente tem que atender à realidade, à verdade. Entonces, al final la realidad real, ¿qué es? Lo que nuestros pueblos quieren es libertad, es prosperidad, es bienestar. Entonces, ¿cuál es el gran desafío que nosotros tenemos? Es poder explicar bien nuestras ideas para que la gente se identifique con nosotros y por supuesto que también nosotros siempre identificándonos con la gente, porque no existió, no existe y tampoco va a existir un proyecto político que sea viable si es que no tenemos el capital más importante, que es la ciudadanía. Entonces, solo para reiterar, necesitamos que la opinión política esté de nuestro lado y nosotros siempre estar del lado de la ciudadanía. A luta não é contra o que a realidade política está pautando. A luta não é contra uma figura. A luta é para que as ideias da direita sejam claras, sejam conhecidas pela população e sejam aplicadas pelos políticos. O trabalho do político de direita não é responder às demandas da classe política ou da imprensa. O papel de um político de direita é responder ao seu eleitor, a responder à população e implementar as ideias da direita. Sim ou sim, goste ou não goste a classe política. Yo soy diputada. Yo soy diputada chilena y he visto cómo la izquierda usa la posverdad para poder manipular incluso la historia, principalmente en Chile los últimos 50 años, al nivel de que intentan dejar a Salvador Allende como si fuera un mártir. Pero yo no les voy a hablar de lo que pasó en Chile hace 50 años cuando el socialismo tenía un día en la miseria en mi país. Les quiero hablar brevemente de cómo está Chile hoy después de 50 años. Por primera vez en 50 años Chile es un país inseguro para vivir. Por primera vez en 50 años la corrupción es una de las principales preocupaciones del pueblo. Por primera vez en 50 años el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo han encontrado un verdadero paraíso terrenal en mi patria. Y hoy día Boric es considerado como el presidente que más ha dividido a los chilenos. A contribuição que a Chiara quer fazer aqui é explicar como que a esquerda criou uma falsa verdade, uma pós-verdade no Chile nos últimos 50 anos. E como agora que a esquerda chegou no poder com o presidente Boric, o Chile pela primeira vez em 50 anos passou a ser um país inseguro. Um país que não conhecia a violência que nós conhecemos no Brasil, agora conhece. Está tendo o primeiro gostinho do que a gente vive diariamente. E a ideia dela é transpor essa realidade para nós, para entendermos como que a mentira lá está avançando. Y esta es la triste realidad. ¿Y por qué triste? Porque la izquierda no tiene miedo a usar la mentira como herramienta política y lamentablemente vemos un sector de la derecha que sí le tiene miedo a la verdad en sí misma y que por lo mismo constantemente busca camuflar sus ideas con las ideas del progresismo. E esse processo não é um processo que passou só através das mãos da esquerda. Esse processo também passou através de uma direita envergonhada, de uma falsa direita,
que tenta camuflar as suas próprias ideias com a maquiagem de progressismo, com isso validando as ideias da esquerda. Entonces, yo creo que en cada uno de nuestros países, y he visto también personas de distintos países de Latinoamérica, vemos ejemplos de estas centros derecha, que en Chile se llama Chile Vamos, que es una supuesta derecha que hace todo para poder llegar al poder y les da lo mismo traicionar, repito, traicionar los principales valores que tenemos y traicionar también al pueblo. E No Chile, o que historicamente era a direita é um bloco chamado Chile Vamos, que tudo que faz é, basicamente, fazer qualquer negócio para se eleger e, ao chegar no governo, negociar com a esquerda e vender os seus valores e as suas ideias. Sí. Entonces, después de 50 años, ya no solo que tenemos que luchar contra el comunismo, también tenemos que luchar contra esa cobardía y oportunismo de la centro-derecha que dice defender la vida y la libertad, pero no tiene ningún problema con sentarse a negociar con los comunistas y precisamente sentarse a negociar nuestra libertad y los cambios que tenemos que hacer para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Ou seja, passados 50 anos, eles não estão lutando só contra a esquerda. Eles estão lutando contra a esquerda e com a centro-direita, com o centro, que não tem problema nenhum em se eleger com o voto daqueles que são contra o aborto, que são contra a insegurança, e ao mesmo tempo, ao se elegerem, votam a favor do aborto, permitem que a insegurança no país aumente. Entonces, y yo lo digo fuerte y no tengo problema para que me escuchen en Chile. Sebastián Piñera traicionó a Chile y lo sigue traicionando. Chile Vamos traicionó a Chile y lo sigue traicionando. Y es que la libertad no se negocia. Nuestros principios no se negocian. La batalla contra la corrupción, la batalla contra el narcotráfico y el terrorismo no se negocia. Y la vida de nuestros compatriotas nunca se puede negociar. E isso é um recado que tem que ficar para o Brasil e também para o Chile. Sebastián Piñera traiu o Chile, traiu o povo chileno. Os nossos valores, os nossos princípios não se negociam. A liberdade não se negocia. A vida não se negocia. Entonces, esa centro-derecha nos tiene hace 2 años en una discusión constitucional para redactar un nuevo proyecto constitucional para Chile. Proyecto que no sabemos cómo va a terminar y que han permitido que corramos el riesgo de que el Partido Comunista redacte una constitución a su medida, hipotecando así los próximos 50 años del futuro de Chile. Entonces, yo rápidamente quiero hacer una mención de lo que pasó en Chile. El 2019 hubo una ola de violencia muy grande. Yo creo que ustedes vieron las imágenes de cómo quemaban iglesias, cómo destruían todo a su paso. Bueno, Sebastián Piñera entregó la Constitución chilena. Ganó la izquierda, redactaron un borrador constitucional a la medida del Partido Comunista. Estábamos al borde del barranco y gracias a Dios los chilenos supimos ponernos en pie, rechazarlo con fuerza el año pasado. Y esa centro-derecha, al día siguiente, no esperaron un solo día para ir a negociar con el gobierno a la moneda y abrir un nuevo proceso constitucional que sigue produciendo inestabilidad en Chile. Y para este proceso constitucional los chilenos nos apoyaron con fuerza a los republicanos porque somos los únicos que hemos sabido sintonizar con ellos. Graças ao Centrão, graças ao Chile Vamos, a falsa direita, o Chile passou os últimos 2 anos em um processo de rediscussão da Constituição, tentando escrever uma nova Constituição no Chile, depois que a esquerda incendiou igrejas, incendiou residências, comércios, destruiu o país. E qual foi a resposta do Chile Vamos, do presidente Piñera? Entregar a Constituição nas mãos da esquerda. Abriu o caminho para que eles escrevessem um projeto de Constituição que levou o país a uma crise e que levaria o país a um desastre. Um projeto que condenaria os próximos 50 anos do Chile. E a única resistência a isso foi o Partido Republicano. O único bloco político que se opôs, que votou não e ganhou. E por causa disso, hoje o Chile está passando por um segundo processo de discussão constitucional, porque quando a esquerda perde, ela não aceita. No dia seguinte, em que ganhou o não à mudança constitucional chilena, o presidente foi lá abrir um segundo processo de mudança constitucional.
Entonces, los chilenos nos dieron a los republicanos el voto de confianza para seguir trabajando por el futuro de Chile. Pero lo que les quiero transmitir es que no solo tenemos que vencer a la izquierda, sino que también esa cobardía y traición de quienes supuestamente son nuestros amigos, pero la verdad es que no lo son. Para finalizar, decirles, tengo 26 años, soy la diputada más joven de la historia de Chile, y lo que nuestros países necesitan no son políticos oportunistas y populistas. Lo que nuestros países necesitan, lo que nuestra gente necesita, lo que nuestros niños necesitan, son patriotas, pero patriotas de verdad. Muchas gracias. Intenta hablar bien despacio. Buenas tardes, Brasil. Mi nombre es Johannes Kaiser. Tengo el honor de transmitirles también los saludos de José Antonio Kast, que es nuestro líder político en el Partido Republicano. Sé que ha estado muchas veces acá y hay algunos que probablemente lo echan de menos. Esta pequeña figura que está aquí hablándoles a ustedes va a tratar de ser reemplazo, de alguna manera, junto con mi colega Chiara Varchesi. ¿Qué puedo decirles que no les haya dicho Chiara Varchesi respecto de lo que fue la insurrección que sufrió Chile? Algunos de ustedes se acordarán de nuestras iglesias quemadas, de nuestras empresas destruidas, de la violencia en las calles, de nuestra policía violentada, de un presidente escondido debajo de su cama. Todo eso apareció en la prensa. No es ninguna novedad. Lo que sí es novedad es que ese presidente que se escondía debajo de su cama ha reconocido que le hicieron un golpe de Estado. El día de ayer reconoció que le hicieron un golpe de Estado. O Johannes veio aqui para dizer que o Partido Republicano, o que ele e a Chiara representam, é uma renovação na política chilena. E é uma renovação face a um cenário de desastre. É um cenário com igrejas queimadas, casas queimadas, cidades destruídas. Um cenário que a esquerda construiu no Chile e explorou até o último minuto esse desastre que eles criaram. Agora, o trabalho que eles estão fazendo é um trabalho de reconstrução, não apenas do país, mas da própria existência de uma direita. Nosotros fuimos víctimas de un ataque coordinado, un ataque financiado. La sospecha, que no es sospecha, es que esto vino probablemente desde Caracas, pensado en La Habana. El cáncer de Latinoamérica se encuentra desde hace 60 años en La Habana, y desde allá coordinan los esfuerzos insurreccionales en nuestro continente. O Chile, ele foi vítima de um desastre coordenado. Ele foi vítima de um atentado. Um atentado que se supõe, e não é só suposição, que veio de Havana. O que houve no Chile não foi natural, não foi orgânico. Foi coordenado de fora do país. Foi estruturado para destruir, abalar o país e permitir que surgisse um processo refundacional, que algo surgisse no lugar do Chile. Y en este proceso de destrucción de mi patria participaron de manera activa aquellos políticos que no defendieron la Constitución y las leyes. De manera activa en la izquierda, tratando de votar al gobierno, y de manera pasiva aquellos en el gobierno que no hicieron cumplir la ley. Nesse processo de destruição do Chile, os culpados não foram só a esquerda, mas todos aqueles que não atuaram em defesa da lei e da ordem. Todos aqueles que, por negligência, por omissão ou por querer negociar com a esquerda, colaboraram para que a esquerda pudesse fazer o que quisesse. El resultado es que en Chile hemos visto como nunca un aumento del desempleo, de la pobreza. Más de 150.000 millones de dólares abandonaron el país.
O resultado disso foi que o Chile viu a pobreza. O Chile viu uma crise que não tinha sido vista antes no país. Mais de 150 milhões de dólares saíram do país numa curta janela de tempo. 1.000 millones. Perdão. Bilhões. Eu falei milhões, mas são bilhões. 150 bi. 50% del Producto Interno Bruto. Metade do PIB do país. Esa es la situación en la que nos encontramos y por eso tenemos ahora un crecimiento negativo. Estamos al nivel de Argentina y Haití. O Chile, que era o país mais desenvolvido da América Latina, hoje tem crescimento negativo do PIB. Tem redução do PIB, a nível de Haiti e Argentina. Yo acuso tanto a aquellos chilenos que se pusieron al servicio de intereses extranjeros, como a aquellos que desde el extranjero se han involucrado en nuestros asuntos internos para llevar adelante una insurrección. Pero no solo en nuestros asuntos internos, no se equivoquen, también en los suyos. También en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en todos lados están los tentáculos de La Habana. ¿Y a quién utilizan como soldaditos? Es a políticos populistas, sin escrúpulos, a los cuales el futuro de sus países no les interesa. A culpa disso não é só de quem promoveu a mudança, a culpa disso é de quem cooperou, é de quem permitiu que isso acontecesse, é de quem foi negociar com essas pessoas. É de quem, de fora do Chile, agiu para intervir dentro da política interna do Chile. E isso não é só política interna do Chile. Isso é política interna também do Brasil, também da Argentina, também da Colômbia, também de todos. E o resultado é exatamente esse que houve no Chile. Uma intervenção externa promovendo o avanço da esquerda, o desastre e o caos. Cada una de las derechas de Latinoamérica ha peleado esta pelea como un dedo de esta mano, solo. Pero es hora de que nosotros peleemos esta pelea como un puño, que comprendamos que esta es una causa común, que es un enemigo común. Es un enemigo de Brasil, es un enemigo de Chile, es un enemigo de todos los países de Latinoamérica que quieren vivir en libertad, que quieren poder servir a su Dios, que quieren vivir con cierta decencia y no bajo la opresión de los siervos de La Habana. Até agora, as direitas na América Latina lutaram sozinhas, como se fossem dedos numa mão. A direita no Brasil, a direita no Chile, na Colômbia. Só que a gente pode se unir, fechar a mão e devolver a pancada. Nós não precisamos estar isolados, nós podemos estar juntos e derrotar a esquerda. Nos vamos a ayudar, así como lo hicimos para las guerras de la independencia. Nos vamos a ayudar para recuperar nuestros países. Y una vez que nos hayamos ayudado nosotros, vamos a ayudar a los venezolanos y vamos a ayudar a los cubanos. Aquí mi promesa a La Habana. Las cuentas se pagan. A Chile nadie lo incendia sin pagar el precio. Latinoamérica tiene derecho a su libertad. Toda Latinoamérica. Nós vamos nos ajudar. Nós vamos nos ajudar. Tal qual o Brasil e o Chile se ajudaram nas suas guerras de independência, nós vamos se ajudar. E nós vamos devolver a pancada. Vamos devolver no Chile, vamos devolver no Brasil e logo a conta vai chegar em Havana. E Cuba precisa saber que as contas se pagam. Todos nosotros tenemos derecho a orden y progreso. Viva Brasil, viva Chile. Todos nós temos direito a ordem e progresso. Viva o Brasil, viva o Chile. Nós ainda temos aqui uns poucos minutos, segundo o nosso painel aqui. Eu queria fazer uma última pergunta
aos deputados chilenos, colocar aqui um problema que poucas vezes nós gostamos muito dos discursos e gostamos muito da sua posição firme de que Havana, Caracas, etc., tem que um dia tem que aceitar o troco que nós lhe vamos dar. Há um ponto que poucas vezes a direita olha com cuidado. É a mentalidade das pessoas. Nós tivemos no Brasil, há dias atrás, uma das maiores manifestações do que é a mentalidade de um povo. Foi uma manifestação de ausência. No 7 de setembro, o povo brasileiro se ausentou. No 7 de setembro, a ausência manifestou o poder. A ausência foi uma ausência da presença, um protesto surdo, um asco, uma aversão ao que está acontecendo no Brasil. Eu até comentei que isso tem algo de um mar que se retira antes de vir um tsunami. Bem, agora eu quero perguntar aqui aos nossos amigos chilenos o seguinte: no Chile aconteceu algo de parecido. Por artifícios de propaganda, por indiferença, as eleições levaram ao poder um esquerdista que propôs uma agenda radical de uma Constituição destrutiva e, entretanto, quando o povo foi consultado novamente, o povo disse que não. Como é que vocês interpretam essa mudança de mentalidade no Chile? Foi um despertar? Foi um susto? O que foi? Sí. A ver, fundamentalmente, la izquierda perdió el miedo a decir la verdad. En Chile dijo lo que pensaba. Y la gente, cuando escuchó lo que pensaba la izquierda, le dijo que no. Porque la izquierda avanza con la mentira. Pero cuando propusieron el nuevo texto constitucional, propusieron su verdadera ideología, aquello en lo que realmente creen. Y Chile les dijo que no. Les dijo que no porque era un infierno en la tierra lo que nos estaban prometiendo. Un infierno donde las minorías tenían más derechos que las mayorías. Donde te daban derechos en razón de tu raza, de tu género, de mil cosas, pero no en razón de ser humano igual ante la ley. No, te quitaban ese derecho fundamental que es ser igual ante la ley. Nacionalizaban prácticamente, no sé qué sector de la economía, no nacionalizaban. La gente proponían un sistema plurinacional, es decir, con distintos países dentro de Chile. Y Chile es uno solo. Y la gente les dijo no, porque nosotros somos un Chile, un solo Chile en el pasado, en el presente y para el futuro. No Chile, a esquerda perdeu o medo e passou a falar a verdade. E no momento que a esquerda passou a falar a verdade no Chile, eles perderam a sua principal arma, aquilo que faz a esquerda avançar, a mentira. No momento em que eles expuseram às pessoas a verdade, a população disse não. A população não aceitou. E toda a ideia da esquerda de acabar com o país e refundar vários países em cima do Chile, essa ideia foi enterrada. O Chile é um país único. E a esquerda, quando fala a verdade, ela não será aceita. Em nome do CPEC, eu gostaria de agradecer ao seu Sepúlveda, aos nossos convidados, ao nosso tradutor Rodrigo. Você quer falar mais alguma coisa? Solo para responder muy cortito. Só um minutinho que eu preciso que o meu tradutor te acompanhe. A tradução literal, por favor, só para a gente finalizar, beleza? Con el estallido
con el estallido, muchos jóvenes se querían ir de Chile. Y es que habíamos perdido la esperanza. Y ahí es donde nace con tanta fuerza el Partido Republicano. Porque muchas personas que dijimos, el modelo se defiende solo, no hay que meterse en problemas políticos. Nos dimos cuenta que somos nosotros, las personas las que construimos el país y que teníamos que quedarnos a dar la pelea. Pelea que, gracias a Dios, ganamos una batalla, la guerra sin lugar a dudas que continúa. Y yo quiero agradecerle al Partido Republicano que se ha preocupado de potenciar liderazgos nuevos, porque si queremos hacer las cosas distintas, no podemos votar por los mismos de siempre. Muchas gracias. No Chile, a juventude tinha perdido a esperança. E esse foi o papel do Partido Republicano: reconstruir a esperança, reconstruir a credibilidade. E ela agradece ao Partido Republicano exatamente por ter tornado possível que haja alguém que faça diferente, um partido que faça as coisas da forma certa e que possa restaurar o país. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Muito obrigado a todos vocês.